Mental, voo 0012. Hoje nós vamos bater um papo com o psicólogo Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Dani, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Fico muito grato por estar O- participando desse papo, dessa conversa hoje aqui no Voo Mental. Legal, Rafael. O Rafael atende pelo Zen Club. Eu vou deixar o site aqui para vocês. E o número de contato para atendimento individual é 014 99895 3228. Ele atende presencialmente em Bauru, né, Rafael? Atendo presencial e online aqui na cidade de Bauru. Como a Dani falou, atendo pelo Zen Club. Meu nome é Rafael Cardoso da Silva, está lá pelo Zen Club. Vocês podem me procurar por lá se tiverem interesse em experimentar uma terapia comigo ou diretamente comigo pelo meu contato. Legal. Rafael, ontem eu estava gravando com outro psicólogo, é, mais uma linha freudiana. Porque assim, segue a linha de definição é bem diferente, né? São 3 estruturas de nível de consciência. A junguiana que a gente está vendo são 16 personalidades, né? São 4 funções. Só que eu achei legal comentar, por quê? Para as pessoas entenderem que existem muitos tipos de pessoas diferentes, que a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas, aceitar elas. Qual é a maior dificuldade que chega no consultório para você? É aceitar a si mesmo ou aceitar as diferenças de outras pessoas? Legal essa pergunta, Dani. Eu vou falar que é um misto dos dois, né? Eu atendo com a terapia cognitiva comportamental, né? Sou psicólogo, sou terapeuta cognitivo comportamental. E na área clínica, sim, a gente atende muito pessoas com problemas consigo mesmo, de autoestima, e referente ao outro, mas ao outro referente mais, assim, a questão de autoaceitação, uma questão de lidar com o outro, a expectativa, né, que você espera de uma atitude, de um comportamento da outra pessoa, que eu gosto muito de falar, né, a variável que essa outra pessoa é, né, o bonequinho no jogo de videogame que foge do nosso controle. Então, geralmente as pessoas elas vêm com esse misto, né, tanto de problemas pessoais, né, de consigo mesmo, mas também querendo, né, tentar controlar o outro que, infelizmente, né, felizmente, foge do nosso controle. Sim. Não, é engraçado que meu pai, né, a gente não tem uma relação muito legal, não. A gente não Uhum. se entende. Tipo assim, meu pai tem dificuldade de entender que eu sou diferente daquilo que ele tinha idealizado. Então o que acontece? Ele me compara muito, a vida inteira ele me comparou. Só que eu aprendi a lidar com ele, entender que ele é assim, que ele pensa que é assim, né. Então quando Uhum. ele fala alguma coisa, eu falo: "Pai, eu não sou fulana, eu sou diferente, eu tenho outra personalidade, é assim", entendeu. E aí teve uma Sim. época que ele falou assim: "Eu vou fazer terapia para o psicólogo me ensinar a lidar com você, que eu não sei lidar". Ele devia fazer, viu? Para Achei muito aprender a lidar com a engraçado. Dani. É, você acha? Aí eu tipo, é só você aceitar que eu sou diferente, é assim. Sim, mas esse ponto, né, de aceitar o outro como ele é, né, dentro das limitações, das atitudes, dos comportamentos dele, né, é muito difícil. Então, a aceitação parte de uma autoconsciência de a gente entender quem é o outro e também entender quem que a gente é. Porque às vezes a gente é de um jeito e a gente espera que a outra pessoa seja desse mesmo jeito que nós somos, né? E aí que começam esses conflitos. Né? Seu pai ele criou uma expectativa, né, sobre Sim, ter uma filha X, Y, Z, e você não atendeu e ele se não, frustrou. exato. Então, Coitado, ele se frustra até hoje. pois é, mas Eu aí acho você que percebe que isso que essa expectativa que ele criou, isso que ele queria que você fosse, é uma crença dele, é um sim, pensamento dele, sim. não tem nada aí, né, que você falou, ai pai, eu vou ser desse jeitinho porque você quer. Você nunca Não, alimentou
nessa expectativa nele, né? Não, pelo contrário, eu tive que aprender a lidar, porque eu sempre gostei de ser quem eu sou, entendeu? Uhum. Inclusive, a gente vai falar sobre a personalidade ISFP, que é uma personalidade introvertida. E os introvertidos têm dificuldade de lidar com o extrovertido. Por quê? Eles pensam que o extrovertido, ele se acha. Esse é um termo bastante comum do introvertido para o extrovertido. Ele se acha, essa pessoa se acha. O que que é se achar? Então, tem várias formas de se achar, né? Às vezes eu posso me achar de uma maneira consciente e confiante, né? Por exemplo, eu faço o meu trabalho muito bem feito, né? Então, eu reconheço isso em mim, mas será que esse eu me reconhecer significa que eu me acho? Às vezes, para outra pessoa que está vendo de fora, né? Ela pode ver como isso um achismo, né? Tipo, essa pessoa se acha muito. Só porque essa pessoa demonstra uma certa confiança no que Confiança. ela faz ou nas atitudes dela. Então, aí que tá, né? É a questão do equilíbrio, né? Até que ponto se achar, ser autoconfiante, né? Passa a ser exagerado, passa a ser essa questão da pessoa ser egocêntrica, às vezes, narcisista, né? E o mais, né? O exagerado. Ela não acha que faz um bom trabalho, ela não se sente confiante, e aí isso vai rebaixar ela, né? Aí que ela pode se sentir desvalorizada, incapaz. Então, tem aí, né, os dois extremos e a gente tem que encontrar essa linha de equilíbrio, né? E também tá autoconsciente para si mesmo, né? Tipo, eu sei que meu trabalho é bom, mas eu não tô me achando. Eu sou Aham. confiante. E o outro, né, ele também tem que entender que às vezes ele tem algumas crenças estabelecidas, né? Até mesmo por uma questão de crença cultural, às vezes de experiências dele, né, que definem que tipo, essa pessoa se acha, daí ele tem essa crença que tipo, essa pessoa demonstra que tem uma confiança excessiva, que fala que é muito boa no que faz, isso é se achar no meu ponto de vista. Então, tem todos esses temperos, né, É nessa verdade, panela sobre até que ponto a pessoa se acha ou não. é verdade. Mas assim, eu vou falar como a pessoa que está do outro lado, que é o extrovertido. Eu Uhum. A minha confiança é, tipo assim, de saber que eu sou humana, de que eu erro. Então, quando eu brinco, eu sei que eu tô sendo idiota, entendeu? Mas eu tô sendo idiota para ser engraçado. Então, se a pessoa não se diverte comigo, e, né, eu vou fazer o quê? Eu entendo que aquela Sim. pessoa não me aceita. E aí eu sigo a vida. Mas os introvertidos têm que entender que os extrovertidos, eles sabem que eles estão brincando, eles sabem, às vezes, que a gente exagera, às vezes, mas é para você se divertir junto, hein? Bom, essa personalidade ESFP, ela é introvertida, é otimista, isso é um lado bom. E tem um ponto, ele Sim. tem essa visão de fraternidade, comportamento fraternal. Isso para mim é difícil, porque eu tenho dificuldade de me enquadrar em grupo. Eu tenho facilidade de lidar com personalidades diferentes, mas eu tenho dificuldade de lidar com grupos, sabe? De entrar num grupo, me sentir pertencente. E eu achei isso bem legal, porque eu sou o oposto, eu estou extrovertida, mas eu gosto de sair sozinha, me conecto às pessoas quando eu chego no lugar, né? Mas eu vou sozinha, vivo bem Uhum. sozinha, assim. E a gente tem essa ideia de que o introvertido ele está sempre sozinho, ele gosta de fazer tudo sozinho. Mas essa é uma personalidade que ele precisa de momentos sozinhos, né, para ele se energizar, mas ele convive bem em grupo e quebra o padrão, né, da visão da maioria das pessoas, que a gente coloca o introvertido numa caixinha e o extrovertido numa bem diferente, né? Sim. Mas, na verdade, Dani, são realmente são dois opostos, né? São duas caixinhas para pessoas diferentes, né? Uhum. O ponto aqui, esse equilíbrio, é a gente buscar entender e respeitar essas diferenças.
Só que para terapia cognitivo comportamental, a gente vai ver essas personalidades com um conjunto de características. Então, como você falou, né? A pessoa que é introvertida, às vezes ela é mais na dela, mais quietinha, né? Às vezes a gente confunde com timidez, mas às vezes a pessoa ela é mais reservada, mais individual. A pessoa que é extrovertida já é aquela pessoa mais dada, mais descolada, que gosta de conversar, que geralmente tem uma habilidade de interagir fácil com as pessoas, de se comunicar bem. Então, você percebe que são características bem distintas, correto? Sim. E aí, um outro ponto que a gente também, quando a gente trabalha com a terapia cognitiva comportamental, esses dois opostos aí, né? Essas duas personalidades, introvertido e extrovertido, né? A pessoa que é introvertida, para ela ser considerada uma pessoa introvertida, a gente tem que avaliar todo o conjunto de crenças que formam essa personalidade dela. O porquê ela se vê introvertida. Então, por exemplo, vamos supor que lá atrás, na infância dela, ela foi criada mais dentro de casa. Então, ela já não teve esse desenvolvimento ali, né, de interagir com as pessoas. Vamos supor que os pais dela, né, ensinaram para ela que, pô, você tem que fazer as coisas mais sozinho, mais independente, você não precisa ficar dependendo das outras pessoas. Então, isso foi formando ali, né, o conjunto de crenças dela, até ela chegar em uma fase que ela se vê, né, uma pessoa introvertida. Entendi. Diferente do extrovertido, que às vezes tem essa estimulação, né? Tem ali, às vezes, a interação, né? Conversar bastante com os pais lá na infância. Então, tudo isso que a gente tem que avaliar, analisar, investigar para ver, porque geralmente, Dani, não sei se você vai chegar nesse ponto, as pessoas, né, veem uma pessoa introvertida, essa pessoa é tímida, envergonhada, é antissocial porque é quieta. Então, a gente já tem um rótulo para esse tipo de pessoa. E às vezes a pessoa não é antissocial. É É como verdade. você falou, né? Ela é quietinha na dela, ela gosta de ter um momento para dela com ela mesma, né? Para ela refletir, pensar, diferente do outro oposto. Então, às vezes, né, quem está do outro lado acaba rotulando, por quê? Por esse conjunto de crenças, de percepções, né? Legal. E esse mesmo é o objetivo, a gente aprender mais, porque os psicólogos eles estão treinados para lidar com pessoas diferentes, entendeu? Eles sabem que tem um monte de cabeça aí, tudo diferente Uhum. para lidar. Mas nós que somos meros humanos, a gente acaba fazendo o que você falou. A gente rotula ou de um jeito ou de outro. Ou você é bonzinho ou você é mal. Ou você É ou você, 880, né? né, as pessoas não entendem que tem uma mescla aqui no meio de características de caráter, entendeu? De Exato. emoções que o extrovertido tem e o introvertido tem. Mas são mistas, né? A Exatamente. personalidade ISFP, ela é uma personalidade que gosta de liberdade e que gosta de tentar a sorte, que também é a característica que dá aquele choque, né? Porque a gente pensa que o introvertido, ele gosta de fazer as coisas mais metódicas, a gente tem essa imagem, né? Sim. Uma coisa que é padrão aqui é que ele evita conflito. Eu acho que todo introvertido, né? Não Mas sei, não então, chegamos ainda. assim, essa questão de evitar conflitos vai muito de uma questão de uma habilidade do quê? De saber se posicionar, saber estabelecer um limite. Então, vamos supor, a pessoa que é introvertida, ela tá ali numa situação que ela tá vendo que ela pode gerar um conflito. Então, como ela já tem, às vezes, essa habilidade de se comunicar um pouco, vamos colocar assim, entre aspas, limitada, né, por ser uma pessoa mais reservada, às vezes ela não consegue mediar esse conflito. Às vezes ela vê uma conversa, uma simples discussão como um conflito. Então, você percebe que às vezes vai entrando nessas crenças dela. Pô, Ah. se tem uma conversa ali num tom mais acalorado, isso é ruim, eu vou evitar isso. Ixi, então vai
evitar com certeza, porque meu pai fala que o meu tom de conversar é sempre assim. Então, Quando a pessoa não eu percebo, assim, claramente que a minha personalidade é estereotipada quando eu me conecto com as pessoas, eu começo a conversar. Porque às uhum, vezes eu faço alguma brincadeira e a pessoa não entende. E aí o que acontece? Eu não sei lidar, eu não sei me posicionar, é isso que você falou. Então o que sim. acontece? Se a pessoa não entende, eu finjo que eu não fiz brincadeira, sigo, vou falando, vou falando, falando. Exemplo, uma vez eu brinquei assim, que eu como salada, porque eu tô obesa, dá uma olhada, né? Claro que eu como salada. E a mulher não entendeu que era uma brincadeira. Aí ela ficou olhando pra minha cara, tipo assim, meu Deus, acho que ela é anoréxica. Só que eu não sei lidar com isso. Então, aí o que aconteceu? Eu mudei de assunto, continuei falando e tal. Aí, uma outra vez, eu fiz a mesma brincadeira com os amigos da minha filha. Na hora, eles Uhum. olharam e falaram: Ih, é mesmo, a tia é fitness. Porque eu sou bem magra. Então, eles entenderam a comicidade. Então, eu tenho essa dificuldade quando eu faço uma brincadeira e as pessoas não entendem. Eu não, tipo assim, Sim. eu não fico, ai, foi brincadeira. Não Ah, sei lidar. entendi. Sabe por quê? Eu olho para a pessoa e eu entro em voo mental. Então, enquanto a pessoa está olhando para mim com a cara, tipo, sério que ela tá falando isso? Eu fico, meu Deus, a pessoa tá acreditando que eu tô falando isso sério, na minha cabeça, né? Aí eu fico assim, Sim. meu Deus, como assim? Mas será que eu tenho. Gente, a pessoa acha que eu sou anorexica. Eu fico viajando. Então eu não consigo falar na hora. E depois eu engato na conversa e vou. Você consegue Ai, ali, né, contornar a situação. Mas assim, Dani, nessas situações a gente tem que desenvolver uma habilidade que é de saber reconhecer a expressão do outro, né, identificar sentimentos, emoções que o aham. outro está tendo. Então, se a pessoa ela fez uma cara tipo, tá, daí é da gente saber se expressar, se comunicar, né? Tipo, pô, fulano, eu percebi que você não entendeu muito, né? Não tem Aham. nada a ver, às vezes você pensou desse jeito e tal, né? Mas Mas eu são não casos e consigo, porque eu casos. viajo, literal, eu começo a viajar, minha cabeça começa a produzir um monte de coisa, e eu fico Uhum. pensando, entendeu? Aí eu não consigo, eu não falo, ó, aí quando eu vi o assunto já foi, eu engato outra Ah, conversa, sim, eu entendo. mas Mas eu é uma habilidade, né? É habilidades sociais de a gente saber reconhecer, né, sentimentos, emoções da outra pessoa e também expressar os nossos, aham, né? Pô, percebi isso em você, é isso mesmo? É paranoia minha? Né? aham. Mas é uma habilidade, tem que se desenvolvendo Eu com o vou ter que tempo. treinar isso aí. Ai. A outra característica do ISFP é que ele precisa de momentos sozinho, mas ele não gosta de se sentir confinado. Então, Uhum. dependendo do ambiente, se ele se sente que ele está, acho que é um pouco de uma sensação um pouco de claustrofobia, sabe? Se ele sente que ele não tem uma área de acesso para sair, para respirar e tal, ele se sente muito incômodo nesse ambiente. Você, Sim. você é o quê? Mais extrovertido ou introvertido? Nossa, boa pergunta, Dani. Eu me considero meio Ah, a meio, viu, para falar a verdade é. para você. Tem vezes que eu tenho essa vontade, essa necessidade de sair, estar com os meus amigos, querer conversar. Às vezes eu estou num churrasco, numa festa assim que é um pessoal meio diferente, eu vou lá, interajo, eu tenho uma facilidade, mas em outros momentos eu gosto de ficar mais na minha. Eu sou mais observador, eu gosto mais de escutar. Às vezes eu gosto de ter esse tempo comigo mesmo, para refletir a respeito. Então, eu me considero assim que eu sou meio equilibrado, né, nesse Entendi. conjunto de características, né, de Aham. habilidades que a gente está conversando aqui. Então, porque tem gente que a gente conversa, a gente já percebe quando a pessoa é mais, né, introvertida, extrovertida. E eu percebi que você Sim. foi meio difícil perceber isso, por isso que eu perguntei. Mas então, Dani, eu gosto muito de falar também que tem muitas pessoas, né, que são um camaleão, né? É Ah, errado ser camaleão? Não, é uma ótima habilidade, porque assim, eu não você acho. vai saber se moldar dentro das situações, né? Então, por exemplo, você está num evento, tipo um network ali, né, que você está conversando com outras pessoas sobre trabalho, você tem que saber se envolver ali, porque às vezes dali pode sair uma possibilidade de negócio, de parceria, enfim. Uhum. Agora,
se você está mais ali, se você está na sua casa, sozinho, né? E às vezes você é essa pessoa totalmente extrovertida, que gosta de sair, se comunicar, e aí você vai estar ali na sua casa sozinho, aquilo ali vai ser uma tortura para você. Então aí Ai, você tem que saber o quê? não. Sabe o que que eu Se. faço? Sim. Eu danço sozinha. Oi? Eu danço sozinha, eu ligo música, eu danço, eu canto, eu me divirto sozinha. Sim, mas perfeito. Você percebe que você tem essa habilidade de apreciar a sua própria companhia. Era esse ponto que Aham, eu queria chegar. Só que tem pessoas, Dani, que é horrível estar sozinho em casa numa sexta-feira à noite. É entendi. horrível estar em casa sozinho no sábado. Às vezes a pessoa ela mora sozinha, né? Tal, e ela, para ela é horrível. Então ela tem essa necessidade de sair, que é o ponto que você falou. A pessoa que é introvertida, ela vai querer às vezes ter esse tempo para ela. E tá tudo bem. Só que para um extrovertido ficar sozinho às vezes nessas situações, né? Se ele não tiver essa habilidade de saber apreciar a sua própria companhia, para ele vai ser torturante. Então você percebe que mesmo se você estiver num extremo aqui do introvertido, é importante você ter algumas habilidades do extrovertido. Do Sim, mesmo jeito que o extrovertido precisa, às vezes, ter algumas habilidades do introvertido. sim, Não pode ser os dois extremos, tem que ser um caminho do meio, né? O equilíbrio. verdade. Ou seja, eu preciso de terapia. Todos nós precisamos, né? Todos nós, né. Eh, um ponto importante que você falou, eu acho que todas as pessoas que não conseguem ficar sozinhas, independente da personalidade, precisam de terapia, né, Rafael? Sim. Aí pode estar envolvida essa questão da criança machucada, da dependência, do apego, né, emocional, né? Dessa questão de não saber apreciar a sua própria companhia. Por que eu preciso estar com alguém para me sentir feliz, né? Uhum. Então, pode ter N fatores aí que só com uma boa terapia, investigando, trabalhando, que dá para chegar na raiz do problema. Identificar e trabalhar, né. Agora eu vou Exatamente. comentar aqui, ó, é uma crítica agora, hein. Eu Vai lá. não gosto de camaleões, eu acho que a pessoa tem que ser quem ela é, ponto, acabou, quem quiser aceita, quem não quiser não se conecta. Não, mas concordo plenamente. É como eu falei, ser camaleão é uma habilidade. Então, você tem que. Eu vou mudar essa palavra camaleão, já que você não gostou dela. Vamos Tá. falar de resiliência, né? A gente tem que ser Ah, eu resiliente para concordo. situações. Aí eu Então, concordo, concordo. se eu estou numa situação, eu tenho que buscar ser resiliente para ela. Geralmente, algumas pessoas, Dani, esperam que o ambiente, a situação, o outro se adapte a ela, em vez de ela se adaptar à situação, ao ambiente, à pessoa. Entendi, Entendeu? Então, é aí que entra a resiliência. Né? entendi. Eu só coloquei o nome do bicho errado aqui. Ai, não, esse nome não, Deus me livre. Ai, eu já lidei com camaleão na vida e não quero nunca mais, Deus me livre. Mas olha só, Dani, às vezes essa experiência com você foi ruim, tudo bem, mas você Aham, está, às vezes, generalizando outras pessoas que podem ser assim, às vezes pode ser totalmente diferente, né? tá bom. Eu vou acreditar em você, porque eu acredito no seu trabalho. Gerou uma crença, às vezes, em você, essa experiência. É verdade. Então, as características são essas da personalidade de hoje. O papo foi super agradável com o psicólogo Rafael. Se vocês quiserem fazer uma terapia, conhecer melhor o trabalho dele, o Instagram é psicólogo_Rafael. O link vai ficar aqui embaixo. Espero que vocês também tenham gostado dessa viagem hoje. Obrigada, Rafael. Obrigado, Dani, um prazer ter tido essa conversa com você e precisando aí mais bate-papos, estou à disposição. Pode contar comigo e espero que todos tenham gostado. Obrigado. Tripulantes, pouso autorizado.